concorda que com a direita quando fala que o Bolsa Família é utilizado como compra de voto. Não, Como é um elemento de barganha. Do tipo, continua votando no PT, senão o benefício corta. não, eu acho que isso acabou já. Acabou? Acabou, porque no governo Bolsonaro, o Bolsa Família foi R$ 600. Foi o maior aumento do Bolsa Família. Eles Toda chamam de a Auxílio história. Brasil, não é isso? Auxílio Brasil, né? É. Auxílio Brasil com Bolsonaro atingiu o máximo de beneficiários e o máximo de valor, né? Então, quer dizer, hoje em dia ninguém vai falar que se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família, porque não... Se o pai dobrou. Ele pode até acabar, eu não sei, eu não estou na cabeça dele, mas não haveria motivo para achar que só o Lula defende o Bolsa Família. Inclusive, chegou a comentar que você... capitalismo não, mas comunismo sim. Mas como que o senhor pretende fazer o comunismo dar certo no Brasil, se o comunismo se encontra em crise no mundo todo? Não, essa crise do comunismo é um equívoco, porque os países que todo mundo aponta como comunista não são comunistas. Não existe, nunca existiu, né, na sociedade moderna nenhum comunismo. Existiu o socialismo. Não, o que existiram foram estados que acabaram com a propriedade privada, né, dos grandes meios de produção. Mas isso daí não é suficiente para você falar em comunismo. É um passo nesse sentido, mas não é comunismo. O comunismo ele implicaria, por exemplo, no desaparecimento do mercado, do dinheiro. Nós nunca tivemos isso em país nenhum. O senhor apoiou Lula em duas eleições, não é isso? O senhor se arrepende de ter apoiado Lula em 2022 ou em 2018? Não, na realidade eu apoiei o Lula 3 vezes. Né? Em 3 vezes? 3 vezes. Em 89, em 94, apoiei o Lula. E agora em 2022. 2018 o Lula não concorreu. Eu teria apoiado. E o senhor acredita nos processos eleitorais? Ou o senhor acredita que existem vieses e crimes eleitorais? O senhor acha que o senhor confia nessa urna e nesse sistema eleitoral atual? Não confio. Eu acho um absurdo que no Brasil tenham transformado em crime você discutir a eficiência da urna eletrônica. É uma coisa absurda. E os assassinos, todos monetizando o YouTube, e quem discute esse tipo de coisa é banido da discussão pública, né? Totalmente absurdo. Se o senhor, Deixa eu só... na sua presidência... me perdoe. Não, só ia perguntar, se o senhor quiser concluir, o pessoal aqui no chat está dizendo a respeito de alguns países. Então, vou dizer alguns países... O senhor pode me dizer por que não é o comunismo lá? Uhum. Por que na Alemanha Oriental, por exemplo, o senhor não considera o comunismo? Em primeiro lugar. Porque era um estágio muito incipiente de caminho para o comunismo e com uma série de problemas. Tá? Eu sou da doutrina de que o comunismo é uma coisa internacional, não pode acontecer num único país. Porque... o país não tem o potencial econômico para dar lugar a uma sociedade comunista. Também aproveito para esclarecer uma coisa que deve ser confusão, né? Na nossa opinião, o comunismo não é distribuição da miséria. Por exemplo, Cuba é um país pobre. Ali é uma distribuição do pouco que eles têm. Isso não é o comunismo. Né? É um país que presta atenção na população? Mas está muito longe de ser o comunismo. Para nós, o comunismo seria um estágio econômico mais avançado do que o capitalismo mais desenvolvido. Mas o senhor acredita, então, que, digamos, que essa revolução internacional pode começar pelo Brasil? Poderia. Mas aí o senhor precisaria expandir essa revolução para o resto do mundo? Sem dúvida nenhuma. Esse sempre foi o programa comunista, expandir a revolução. O que você acha disso, Renato? O objetivo final do comunismo é o final do Estado. É por isso que algumas posições do Rui, eles são mais libertários do que qualquer outro candidato. A questão é que uma das etapas para o comunismo é a ditadura do proletariado.
É por isso que ele disse, por exemplo, que Cuba, que a todos esses casos que você deu, a Alemanha Oriental não era comunista. A ideologia dela era comunista, mas ela estava na fase de ditadura do proletariado, não é isso, Rui? É isso mesmo. Para ser o comunismo, ele teria que destruir o próprio Estado, que é uma fase que nunca aconteceu. Exatamente. E o Rui, ele é trotskista, não é isso, Rui? Exatamente. Ele não é leninista, ele não é maoísta, ele não é, como é Juche, que é os caras que acham que em qualquer lugar você pode fazer o comunismo. Foi exatamente o que ele disse. Na visão de Trotsky, o comunismo era todos ou ninguém, não é isso? Que é o que ele falou, com o universalismo, não é isso? Isso, exatamente. Internacional. Só que o Trotsky era leninista. Posso meter bronca aqui? Pode. O senhor, como presidente, defenderia publicamente o impeachment no STF do PGR, como o senador lá, Alessandro, propôs? Em caso positivo, como limpar o judiciário? Eu defenderia porque o STF foi autor de uma quantidade gigantesca de ilegalidades nesses últimos 3 anos. Só? Nos 3 anos? Não. Nos 3 anos ele se excedeu, né? Isso é desde sempre, né? Desde sempre. É uma entidade que só prestou de serviço ao Brasil. Eu acho que o impeachment seria bem colocado. O senhor apoiaria o impeachment de todos que foram indicados lá pelo Alessandro Vieira ou mais alguns? Eu não me lembro agora quais que ele era o... Era Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes e o PGR, o Janot. Sim, eu defenderia o impeachment dos 3. Na verdade, todos que votaram no processo do pessoal do 8 de janeiro, na minha opinião, tinha que sofrer impeachment. E voltando a Maria da Penha, que o senhor disse que tinha que ver, qual penalidade o senhor acha que seria correta para falsas acusadoras? Eu acho que não é possível você aceitar que uma pessoa seja condenada apenas com base numa acusação. Esse é um procedimento profundamente antidemocrático, né? Mas eu não me lembro bem exatamente das cláusulas da Maria da Penha, mas me parece que isso aí não está na lei. É que não tem. Inclusive, na prática, a regra geral é a impunidade da falsa acusação, né? É isso mesmo. Um outro ponto que normalmente é altamente discutido nas épocas eleitorais é moratória ou calote da dívida. Porque um dos maiores gastos do governo brasileiro é uma dívida que, em sua maior parte, foi feita de maneira altamente ilegítima. No seu governo, como é que o senhor ia fazer a gestão da dívida pública do Brasil? Ia pagar, ia meter calote, ia fazer moratória, ia ter auditoria cidadão? O senhor faria o quê com a dívida pública do Brasil? De trilhão, não é isso? Eu acho que entre a dívida pública e a sobrevivência do povo brasileiro não tem dúvida. Não tem que pagar calote. A dívida. Não tem calote? Calote. Não ia pagar nada para ninguém. Ou ia auditar... Os pequenos investidores, que não são a maioria, não é pequeno essencial. É o que? Até 100 mil, 1 milhão de reais? 50 mil? Estabelecer alguma coisa assim, 300 mil, sei lá. Deixa eu abrir um pouco a questão dessa... Já que você tocou no assunto da dívida, Renato, queria que o Rui explicasse, até porque a gente está aqui com o Renato, com a audiência e tal. O senhor militou já pelo Lula e foi o fundador do PT. Eu queria entender se o senhor concorda com uma das coisas que o Aldo Rebelo me disse, por exemplo. O Lula de hoje, em 2026, não é o mesmo Lula que o senhor conheceu. Não. Inclusive pelas posições que o PT anda tomando, as posições como taxa de juros, a autonomia do Banco Central, pagar juros para rentista e assim por diante. Não, acho que é uma avaliação equivocada. O Lula sempre foi o que ele é hoje. Sempre foi? Então, por que o senhor sai do PT? Se é a mesma coisa. Nós não saímos do PT voluntariamente, nós fomos expulsos por divergência com a direção do PT, que era encabeçada pelo próprio Lula. Nós já tínhamos divergência naquela época. Nós entramos no PT com uma posição política própria. Nós não entramos apoiando a posição do Lula. Nós tivemos muita briga com ele até no movimento sindical. Nós tivemos briga com ele no ABC. Nós atuávamos no ABC quando teve as greves de 78, 79 e 80.
E nós tivemos muita briga. Mas pelo que o senhor está dizendo, então, vocês nunca concordaram, mas o Lula, naquela época, ele era de direita ou de esquerda? Só para esclarecer. O Lula, ele começou a trajetória dele como sendo de direita. Ele foi sindicalista, ele foi presidente do sindicato na época da ditadura. Aí ele começou a evoluir à esquerda, assumir posições de esquerda, né? Ele chegou até um certo ponto a ser bem esquerdista, eu acho. Mas o projeto dele sempre foi o de se eleger e fazer as coisas que ele acha que tem que ser feitas por meio das instituições políticas existentes. Ele sempre pensou isso. Que a essência do pensamento dele é essa. Você tem que fazer acordo, você tem que se entender com o centrão aí, com a direita, tudo quanto é partido, lotear o ministério, que é uma metodologia que não só eu discordo, como eu acho que é um fracasso. Eu acho que é uma metodologia fracassada, porque, veja bem, a minha principal crítica ao PT não é a que a maioria das pessoas aponta. A minha principal crítica é o seguinte: nós tivemos aí 1/4 de século de PT. Quer dizer, já deu para ver o que o PT é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. Né? É muito tempo. De 2002 até hoje, nós tivemos o governo Bolsonaro e um meio governo do Temer. O que mudou no Brasil? Né? Vou dar um exemplo só que eu acho que esclarece bem a situação. Quando o Lula entrou, ele fez o programa do Bolsa Família. Um programa necessário que a gente apoiou na época. Apesar de que eu achava que era muito pouco dinheiro que eles estavam dando para o pessoal. Mas o programa em si era um bom programa. Bom, naquela época, 1/4 da população brasileira entrou no programa. O pessoal estava morrendo de fome, depois do governo FHC. E hoje, 24 anos depois, nós temos o mesmo 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Esse último governo foi o único que diminuiu o número de beneficiários, não é isso? Lula já cortou aí nesses últimos 2 anos, mais de 1 milhão de beneficiários, não é isso? Cortou. Mas mesmo assim, basicamente é o mesmo número de pessoas do começo do programa. Quer dizer, a situação do país não avançou 1 milímetro, nada. Quer dizer, não vai mudar o Brasil assim. Com o aumento de beneficiários do INSS, não é isso? Ah, sim. Os beneficiários do INSS, de quando o Lula tomou posse em 2002, agora, meu irmão, exponencial, né? Então, eu por exemplo, eu não acusaria o Lula de não querer fazer alguma coisa pelo Brasil, não é isso. Eu acuso ele de que o método que ele tem, a política dele, que é a política do acordo, da negociação dentro das instituições, não leva a lugar nenhum. Não leva ao poder, ele é o poder, não é isso? Aí, exatamente, tem muita gente que se beneficia individualmente. O pessoal do JBS leva, não é isso? Tem, em geral, o pessoal se elege, tem um monte de gente que depende desse governo financeiramente. Então o senhor concorda com a direita quando fala que o Bolsa Família é utilizado como compra de voto? Não. Como é um elemento de barganha. Do tipo, continua votando no PT, senão o benefício corta. Não, eu acho que isso acabou já. Acabou? Acabou, porque no governo Bolsonaro, o Bolsa Família foi a R$600. Foi o maior aumento do Bolsa Família. Eles chamam de Auxílio Brasil, não é isso? Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil com o Bolsonaro atingiu o máximo de beneficiários, o máximo de valor, né? Então, quer dizer, hoje em dia ninguém vai falar que se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família, porque não... Se o pai dobrou. Ele pode até acabar, eu não sei, eu não estou na cabeça dele, mas não haveria motivo para achar que só o Lula defende o Bolsa Família. Inclusive, há pessoas que não são declaradamente de esquerda hoje em dia, que defendem abertamente UBI, né? Que é a Renda Mínima Universal. Inclusive, está no programa do pessoal do MBL, Renda Mínima Universal, que eles se dizem de direita, não é isso? Há pessoas de direita que defendem isso, inclusive para pessoas que se declarem, politicamente incapazes, receber dinheiro, inclusive em decorrência da inteligência artificial.
muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial vai acabar com uma parte dos empregos e tal, e que a renda mínima universal vai ser uma questão de sobrevivência e de dignidade humana, né? Só que isso é verdade. um programa como esse tem que ser um programa temporário. O senhor... Mas assim, não, a renda mínima universal seria vitalício, né? Então, mas veja só. Se tiver robô que faz tudo melhor do que as pessoas. Tem que o escritório de advocacia que eu trabalhava tinha 28 funcionários, hoje em dia tem 0. Tem que ter emprego. Tem que ter emprego. A inteligência artificial não está tomando emprego de jornalista, de advogado, da zorra toda? Não. Veja, basta olhar para a China. Tá todo mundo empregado lá. Lá tem muito mais inteligência artificial lá do que aqui. E aí, eles passaram a lei, inclusive, recentemente, proibindo que o fundamento da demissão seja a substituição de pessoas por inteligência artificial. Você pode usar, mas não pode demitir o cara utilizando isso como fundamento. Negócio que eu queria... Uma medida que a gente poderia adotar aqui. O problema no Brasil é que falta emprego. Porque falta indústria. Porque falta economia. A economia brasileira ela tem andado para trás. Nos últimos 40 anos, o Brasil perdeu 1/3 da sua indústria. É uma tragédia nacional. A desindustrialização é um processo uniforme até nos países ricos. A questão é que no Brasil não só caiu a indústria, como caiu a riqueza em geral, né? A maioria das sociedades, a Europa e tudo mais, também perdeu a indústria, mas ganhou muito mais em turismo, serviços, não é isso? É uma tendência no mundo inteiro, né? Então, mas uma coisa são os países imperialistas, os países metropolitanos, porque eles dominam o mercado financeiro internacional. Isso daí permite... máfias como patentes, não é isso? Máfias como patentes. Eles monopolizam a economia. O Brasil não tem essa vantagem que é uma coisa criminosa, mas o Brasil não tem. Então, se o Brasil perde indústria, está andando para trás. Eles também estão andando para trás. Vamos falar que é verdade. A economia, por exemplo, da França, do Reino Unido, andou para trás. É que eles se sustentam com a economia financeira. Mas há muito emprego que foi destruído lá, há muito problema social. Eu morei na Inglaterra. A Inglaterra, eu morei na década de 1970. A Inglaterra dessa época era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Não tinha problema social. Não tem mais negócio de siderúrgica, não tem mineração. A mineração da década de 70 era uma coisa relevante lá, de carvão, da zorra toda, né? Fecharam tudo. O capital britânico não é aplicado na Inglaterra. Você vai na Índia, a maior parte do capital britânico está na Índia, está na África. Inclusive, o governo inglês, ele hoje em dia tem uma política oficial de substituição do seu próprio povo, né? Eles destruíram até instituições paraestatais de organização civil, acabou com maçonaria, com a zorra toda. Os caras acabaram com qualquer organização que não fosse o próprio Estado e agora estão metendo bronca, primeiro com as políticas antinatalistas e agora com colonização de funcionário mais barato, né? Se os caras chegaram num ponto de exploração, chegaram num ponto de extermínio da própria população, de substituição, né? Porque o investimento capitalista na indústria britânica é muito caro. O trabalhador é caro. Então é melhor você abrir uma indústria na Índia. O trabalhador na Índia vai custar 10 vezes mais barato que na Inglaterra. Sim. Pois é, ou na Malásia, ou em qualquer outra Ou na Malásia, na Ásia, em qualquer lugar. Rui, uma opinião sua que foi muito polêmica, e eu gostaria de ouvir o senhor falar mais sobre isso, é sobre o desarmamento civil. O senhor chegou a comprar uma arma na vida alguma vez? O senhor chegou a ter armas ou esse é um motivo simplesmente ideológico? O senhor chegou a ter armas? Eu já tive arma. Hoje em dia não. Eu comprei uma, eu tô tentando... Eu preciso fazer o laudo para poder... Porque tem toda essa burocracia, né? Eu já paguei até. Mas a sua posição é contra o desarmamento, é isso? Contra o desarmamento. O senhor acredita que o cara que mora na roça, o cara que se sente inseguro, deveria ter direito de ter arma em casa? Eu acho que sim. Só em casos muito excepcionais que a pessoa seria proibida de ter arma. Mas, por exemplo, a esquerda, de modo geral, tem uma posição contrária à posse de armas. Então, mesmo em casa, a pessoa não pode ter. Então, eu vi já, por exemplo, o Jones Manuel já mencionou o senhor uma vez, falando que esse discurso de que cada um pode ter sua arma, de poder defender sua propriedade, defender ali, mesmo que em casa, se defender de uma invasão, é um discurso que não atinge a massa das pessoas, porque, primeiro, uma arma é caro,
é uma coisa cara de ter. E depois, além de você gastar muito pra adquirir arma, tem essa complicação. E isso daí acaba se tornando uma coisa restrita à classe média, né? Porque você tem que ter residência, um monte de questões burocráticas pra poder ter esse porte de arma. No seu caso, você seria a favor de todo mundo poder comprar na loja, só pagar e levar embora. Exatamente. Esse negócio de que a arma é cara é um problema de mercado. A arma no Brasil tem que ser cara, porque é muito difícil, é muito complicado você ter uma arma. Agora, se você tivesse, como nos Estados Unidos, um mercado aberto de compra de armas, e aí o valor das armas cairia. Depois teria muita arma de segunda mão. Hoje em dia mesmo, vamos falar que é Revenda, verdade. né? Entendi. Revenda. Ou como na Suíça, que o cara serve e leva a arma pra casa, né? Exatamente. E depois fica o avô disputando com o neto e o filho, não é isso? Na Suíça, inclusive, é um negócio altamente democrático. A maior parte da população serve e a maior parte recebe o fuzil pra casa, não é isso? Exatamente. Agora, uma esquerda que se diz revolucionária, ser contra o armamento da população é uma coisa ridícula, né? Como é que você vai fazer uma revolução com a população desarmada? Isso que eu gostaria que alguém me explicasse. É isso. O senhor disse que não se arrepende, que todas as vezes que apoiou o Lula, mas tudo que o senhor defende, ele diz o contrário. Ele defende a censura, ele defende o desarmamento, a política racial, tudo o senhor diz o contrário, mas mesmo assim o senhor apoia, porque o outro é pior, não é isso? Ou não? Não, tem muita coisa do Lula que eu não concordo. O apoio ao Lula é pela política social dele e, numa certa medida, pela política econômica. Mas que o senhor admite que Bolsonaro aumentou o benefício e o número de beneficiários, não é isso? É. Mas o Lula, por exemplo, uma coisa que eu acho importante, uma coisa que eu não critico nele, apesar de ter muita crítica, ele nunca privatizou nenhuma grande empresa estatal. Essa é uma coisa muito importante. Que essas estatais são corruptas? Não tem escândalos na Petrobras? As estatais não são corruptas ou são? A empresa estatal é corrupta e a empresa privada é corrupta também. E eu não defendo a administração da burocracia do Estado. Eu defendo que os trabalhadores que trabalham na empresa, que têm a sua vida ligada à empresa, que valorizam a empresa, que eles administrem a empresa. Uma Petrobras, por exemplo, administrada pelos petroleiros, pelos engenheiros da Petrobras, por todo esse pessoal que construiu a empresa, que trabalha nela, seria uma empresa extraordinária. Burocracia é corrupta. Eu nesse sentido, não... Tem muita gente na esquerda que fala assim, o Estado é corrupto. Mas aí não é melhor privatizar, já que tá tendo corrupção? Não, mas você vai privatizar. Privatizaram a Enel aqui em São Paulo. Primeiro que é um desastre, porque o cidadão não consegue manter as luzes da cidade acesa. Mas fora isso, qual que é a vantagem que a população tem quando vem uma empresa estrangeira e manda todo o dinheiro para fora e cobra o olho da cara para prestar um serviço? Não faz sentido. Tem privatizações e privatizações, né? Ele falou da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce dava prejuízos bilionários. Não. E aí quando... sim, dava prejuízo. E aí quando privatizou, logo na sequência ficou em superávit e tá até hoje. A diferença é que a corrupção privada dá prejuízo ao dono, que tem como controlar. A corrupção pública, ela dá prejuízo ao quantidade de entes que não tem como fazer o controle daquilo. Tem um livro de Berlim Mins que já demonstrou há mais de 100 anos, né, que a corrupção advém da separação de propriedade e controle. Que é o que o senhor falou, né, que o ideal é que as pessoas que trabalhassem, que dominassem, que fizessem um controle do negócio. Mas enquanto for um presidente que busca, como o senhor falou, administrar pela amizade, pelo acordo, pelo compromisso, ele vai usar as estatais para agradar os amigos, não é isso? Sem dúvida. Eu sou contra isso. Por isso que eu defendo que os trabalhadores controlem a empresa. E que o dinheiro fique aqui. E que os trabalhadores ganhem mais. Porque, vamos supor, a Petrobras. Se o trabalhador brasileiro tivesse um salário melhor, o trabalhador da Petrobras, isso daí seria bom para o Brasil. É um dinheiro investido no povo brasileiro. Em vários países, como em Portugal, há aulas de cidadania, não sei se eu vou falar em aula de cidadania em Portugal, que ensina coisas que os pais abominam, inclusive de sexuais e tal. O senhor disse que tinha que ver sobre o homeschooling.
O senhor acredita que os pais deveriam ter liberdade de educar seus próprios filhos em casa ou eles deveriam ser obrigados a entregar os filhos para a educação estatal? Quem deveria controlar a educação dos filhos são os pais ou é o governo? Bom, no Brasil não é que o governo controla a educação, né? Porque tem muita educação privada. Mas que é regulada, ela é regulada pelo Estado. Ela é menos livre do que a própria pública, né? Porque ela é estritamente regulada. É como dizer que bancos são privados. Não tem nada de privado, né? O banco é mais regulado que um policial, né? Também o banco vive do Estado, né? Isso é uma relação íntima da cama dos governantes, não é isso ou não? Esse problema da escola doméstica, né? Homeschooling, é um problema complexo. Né? Eu não tenho uma proposta acabada para isso. É porque hoje tem pais que perderam o controle dos filhos, tem gente na cadeia que resolveu educar seus filhos dentro de casa e não entregar as regulações do Estado. Em vários países do mundo, né? Muitos brasileiros vêm para cá, para Paraguai, exatamente por isso, né? Para tirar as crianças do regulamento da escola que eles não concordam, né? Eu não acho que ninguém deveria ir preso por isso. Não acho. Isso só perder o filho já é o suficiente, né? Eu acho que a última coisa que alguém poderia fazer é tirar os filhos dos pais. O senhor acredita que o dono da terra deveria ser o dono do subsolo e da vegetação, explorando como quiser? Ou o subsolo deve pertencer ao governo? O subsolo tem que pertencer não ao governo, mas ao Estado brasileiro. Então, se o cara ali acha petróleo no terreno dele, não é dele? Não é dele, é do Estado. Quais estatais, órgãos públicos ou ministérios o senhor privatizaria ou extinguiria? Tem algum estatal que o senhor acha que não deveria existir, que existe? Algum ministério? Não. São poucas empresas estatais agora. Né? Eu acho que a empresa estatal é um patrimônio. Elas foram construídas pelo Estado. Mesmo dando prejuízo. Mesmo dando prejuízo, continua sendo um patrimônio e continua sendo benéfico para o país. Por exemplo, você vê, a privatização levou as tarifas às alturas. Né? Hoje em dia, o cidadão comum, para pagar água, luz e telefone, uma parte substancial do salário dele vai embora. Quando eu era jovem, você pagava quase nada por tudo isso. Era muito barato. Mas isso daí, vamos só não cortando o raciocínio. Mas isso não tem a ver com o fato da moeda fiduciária, do real não tá valendo mais nada, da gente estar cada vez mais afundado no sistema que, enfim, a nossa moeda enfraquece, as coisas acabam ficando realmente mais caras e a gente não consegue ter um ganho real, mesmo com produtividade, mesmo com tecnologia, a gente cada vez mais está ficando para trás nesse ciclo? Não, eu acho que não, porque a moeda brasileira sempre foi fraca. Né? Antes do real, ela era corroída sistematicamente pela inflação. Eu mesmo vi 4 ou 5 denominações de moeda antes do real. Eu acho que você ouviu mais de 10, viu? Eu que sou mais novo, podia ser seu filho, eu vi 7. É possível que tenha sido mais de 10. Então, não acho que o problema... A moeda brasileira ela tem se mantido mais estável desde o real. Não porque interesse ao Brasil que a moeda seja estável. É porque o mercado financeiro exige uma estabilidade para poder investir aqui. Investir é uma palavra, é um eufemismo, né? Para vir arrancar o couro das pessoas aqui. O senhor mencionou que apoiaria a nova Constituinte. Qual seria o processo? O senhor acha que a nova Constituinte deveria vir de uma revolta popular e tal, ou de um sistema negociado? De armar a população e esquema Nepal, não é isso? Eu acho que sim. Esse seria o ideal. E os landlords, os senhores da guerra que controlassem o território, sentariam para fazer a eleição e fazer uma Constituição? Não, de preferência o povo, né? Uma Constituinte controlada pelo povo. Se a Constituinte for controlada pelos partidos que estão aí, o que vai mudar? Merda nenhuma.